Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato. Na aula de hoje nós vamos começar a falar um pouquinho mais sobre os países chamados de emergentes, ou aqueles países chamados os países em desenvolvimento, com ênfase principalmente nos países denominados de BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Para a gente poder começar a entender quem são esses países emergentes, a gente precisa diferenciar o que são os países chamados de desenvolvidos, o que são os países chamados de subdesenvolvidos, né? Lembrando que países desenvolvidos, segundo o IDH, ou seja, aquele índice da ONU, são aqueles que têm uma economia sólida e também educação e saúde, né, consolidadas, né? Além disso, nós temos também os chamados países subdesenvolvidos, que são aqueles que não têm uma economia sólida, né, mas que principalmente apresentam déficits em relação à educação e saúde de sua população. Os países que a gente chama de em desenvolvimento, ou os países chamados de emergentes, são aqueles que nos últimos anos, principalmente a partir dos anos 2000, mais ou menos, né, tiveram um grande crescimento econômico, mas ainda existem algumas lacunas associadas à sua saúde e educação, né, que compõem ali o arcabouço social da sociedade, né, o tripé de funcionamento da sociedade, que ainda precisam ser revistos, né, ou seja, para se enquadrarem como países desenvolvidos, eles precisam avançar ainda nessa questão. Então, os países emergentes, como a gente vê, né, tem alguns países aqui, né, principalmente a China, o Brasil, a Rússia e a Índia, né, que são bastante populosos, né, ou seja, grande parte da economia mundial, principalmente na parte relacionada ao consumo, está associada, né, a esses países. São grandes exportadores e produtores de matéria-prima, alguns grandes produtores de tecnologia. Então, são países importantes no cenário econômico mundial, e por isso que eles têm uma nomenclatura, né, diferenciada, e por isso que a gente estuda diferencialmente eles em relação aos outros países. Essa ideia que a gente chama de BRICS, né, que está associada ali ao termo BRIC, tijolo, né, de sustentação, né, foi formulada pelo economista-chefe da Goldman Sachs, né, que é um grupo financeiro multinacional, ou seja, um grupo associado ao Wall Street, né, que estava associado a países que cresciam muito rapidamente e seriam no futuro próximo, né, como se fossem áreas de sustentação do capitalismo mundial, né? E para se analisar esses países, se caracterizou algumas questões associadas à economia e finanças, né, empresariais, relações acadêmicas, de relações de comunicação, para poder compreender esses países como um grupo sólido, né? E a gente pode ver a partir desse gráfico aqui, né, o ritmo de crescimento muito rápido desses países, principalmente entre 2003 e 2007, antes daquela quebra de 2008. E o que a gente pode ver pós-2008 é que alguns países continuaram crescendo, como por exemplo o Brasil, a um ritmo menor, né? Mas nós tivemos também o crescimento muito grande da China, que vai se tornando a cada ano que passa uma sombra perante os Estados Unidos, como na briga por ser a principal potência do mundo e assim por diante. Então, os países que compõem os BRICS, né, os chamados os emergentes ou os países em desenvolvimento, se estruturam a partir de uma série de reformas políticas e econômicas, ou seja, quando é que eles vão se transformar nesses países em desenvolvimento, né? Estão associados a medidas associadas a estímulos de educação, ao grande crescimento do consumo interno. Por esse motivo, né, uma série de investimentos estrangeiros começou a chegar nesses países, que fizeram que esses países começassem a crescer e se tornassem, né, um polo de atração de investimento de países já desenvolvidos, ou seja, países em desenvolvimento, né, tem um ritmo de crescimento geralmente muito mais rápido que países já desenvolvidos, ou seja, é um bom lugar para se investir dinheiro em determinado momento. Então, isso a partir do fim da Guerra Fria, ali, início dos anos 90, início dos anos 2000, isso vai crescendo, como eu já disse também, pelo fato desses países representarem uma grande quantidade de população, né? Se a gente juntar China e Índia, nós temos uma grande quantidade de população. Brasil e China, né, grande quantidade de produção de matéria-prima. Índia, China, uma grande produção de tecnologia, né? Nós temos a Rússia com uma grande produção de energia, o Brasil como um grande produtor de agroexportação. Então nós temos uma base sólida de um capitalismo surgindo, né, e fortemente instituída nesses países. Então, se a gente, como eu acabei de dizer, né,
um quarto da área terrestre, né, 40% da população mundial, diversos recursos naturais, um grande mercado consumidor, ou seja, vários dos atrativos dos BRICS para o capitalismo como um todo. Então, mas o que é o BRICS em si? Né? O BRICS em si é uma coisa bastante informal, é uma nomenclatura dada a esses países, né, que recentemente eles têm tentado aumentar, ampliar as suas redes de conexões, a sua rede de comércio interno e assim por diante. Não existe nenhum documento oficial que constitui o BRICS como um bloco econômico, né, como um grupo de cooperação e nem nada. Mas existe um caráter informal, ou seja, acordos, né, a partir única e exclusivamente das promessas, né, que estão associados ao crescimento desses países. Então, o presidente de um país vai lá e faz um acordo com o presidente de outro, que faz um acordo com o presidente do outro, que se sentam juntos para poder discutir formas de interação, formas de crescimento e assim por diante. Né? Só que a cada ano que passa, esse grau informal vai se transformando numa política praticamente formal. Por quê? Porque ela vem se institucionalizando há tanto tempo, desde o final dos anos 90 e início dos anos 2000, que hoje em dia, em 2020, nós já temos uma ampla rede de cooperação, um histórico de cooperação, que transforma o BRICS quase que num bloco econômico. Então, a gente pode perceber, né, que essa questão de evolução da formalização do BRICS vai acontecendo a partir da evolução, né, dos seus contatos de um país com o outro, né, da formalização dos seus acordos comerciais, da formalização das suas políticas de cooperação e assim por diante. Então, essa institucionalização que a gente chama, né, a transformação do BRICS em algo de fato institucional, um bloco fixo, né, também está associado à criação de uma agenda interna e de uma agenda externa, ou seja, como esses países que fazem parte devem agir em relação aos países membros e como eles devem agir em relação aos países que não são membros, ou seja, como é que a gente se organiza para fortalecer nossas relações internas e para nos fortalecer perante as relações externas. Existe uma série de agendas, ou seja, essa criação de agendas, por mais que informal, não caracterizada em documento, né, ela está associada a uma questão de crescimento, de institucionalização que a gente pode chamar. Então, na agenda interna desses países, né, a gente tem a busca por uma intensa cooperação, primeiramente, obviamente, em negócios, né, criando elementos para preservar o crescimento e fomentar crescimento econômico e desenvolvimento social entre os países. Por isso que, ao longo dos últimos anos, o Brasil tem tido na China o seu principal parceiro econômico e vice-versa, né, porque o Brasil é um grande produtor de matérias-primas que a China necessita, a China é uma grande produtora de materiais que o Brasil necessita, então a gente faz muito comércio com eles. Né? A mesma coisa a China com Rússia em relação à energia, a mesma coisa Brasil com Rússia em relação à troca de energias, né? A Brasil com a África do Sul e assim por diante. A agenda externa está associada ao estabelecimento de forças, né? Ou seja, quando o Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul começam a negociar como grupo, eles negociam com maior potência. Afinal de contas, eles representam 40% da população mundial, grande parte do território, né? Grande parte das emissões e da produção de energia. Então, existe uma relação em que os países, né, juntos, eles começam a fomentar e agir da mesma forma perante a países estrangeiros, né? Para que não haja o beneficiamento único exclusivamente de um de nós somente. Então, o que acontece é que dentro dessas áreas de cooperação, algumas áreas têm sobressaído nos últimos anos. A econômico-financeira, obviamente, é a principal delas, associadas também à saúde, né, desenvolvimento de ciência e tecnologia, inovação tecnológica, segurança e a tecnologia empresarial, né, as empresas estrangeiras vindo abrir filiais aqui, as empresas daqui abrir filiais em outros lugares, ou seja, tentar fortalecer os laços como um todo. E aí a gente chega basicamente para a gente poder entender como é que essas áreas funcionam. Na área econômico-financeira, né, nós tivemos aí a criação de um banco de desenvolvimento dentro dos BRICS, que basicamente é um banco que funciona nos mesmos moldes de todos os outros bancos, né, que o intuito é que os países coloquem dinheiro nesse banco e esse banco seja utilizado para fomentar empréstimos a juros baixos para outros países. Essa criação desse banco, né, gerou um certo temor perante aos tradicionais bancos de desenvolvimento, como o FMI, o Banco Mundial. Por quê?
Brasil, Índia, China emprestando a juros mais baixos significaria que os bancos tradicionais não receberiam pedidos de empréstimo, né? Então gerou um processo ali de embate entre o surgimento desse banco em relação aos bancos estrangeiros. Outra coisa importante também é que esses bancos também servem para os próprios membros, né? Pegar dinheiro emprestado para poder financiar certas construções, desenvolvimento e assim por diante. Então, a econômico-financeira tem essa base de tentar criar, né, subsídios para crescimento, primeiro, dos países membros e de outros países também, né? Obviamente, com juros, recebendo esse dinheiro de volta. A cooperação na área da saúde está associada principalmente à questão de esforços de pesquisa, e a gente pode ver isso nesse atual cenário, né, do coronavírus que a gente está passando, que está associado, então, aos países. Todos os tipos de tecnologia desenvolvidas num país e no outro, eles têm uma certa área de cooperação, ou seja, pesquisadores chineses, russos, indianos, né, vêm para as universidades brasileiras, os universitários brasileiros vão para essas universidades chinesas, e assim eles começam a desenvolver, principalmente na relação de saúde, biomédicas e assim por diante. Ciência, tecnologia e inovação, obviamente, também está associada à pesquisa, né? Associada a valor de tecnologia, tecnologias para o funcionamento da sociedade como um todo. Na área de segurança, principalmente em relação à segurança internacional, tráfico de drogas entre os países, né? Uma área de cooperação, integração entre as polícias federais, entre as áreas de fronteiras, né? Entre os órgãos internacionais que buscam esse tipo de ação. E na relação empresarial, também o Conselho Empresarial dos BRICS, que basicamente os grandes empresários desses países, né, começam a dialogar entre si, ou seja, não é uma coordenação estatal, é a partir da coordenação estatal, ou seja, do Estado como um todo, né, as empresas privadas começam a dialogar entre si, ou seja, é um canal que o Estado abriu para que empresas dialoguem entre si com maior facilidade, ou seja, é o governo brasileiro e o governo desses países que formam o BRICS, né, abrem uma linha, né, de comunicação para que empresas russas, chinesas, brasileiras se conectem entre si, fazer compras e vendas mais baratos, né? Ou seja, de aumentar seus lucros, né? Trocar informações e assim por diante. E aí nós temos também a relação de algumas dificuldades, né? Para a implementação de um bloco tão amplo, com países culturalmente, economicamente tão diferentes, historicamente tão diferentes, obviamente existe uma série de problemas. Dentro do campo político existe um problema muito sério, por exemplo, entre China e Índia, né, devido ao processo histórico de disputas territoriais. Afinal de contas, estão no mesmo continente, tem um passado de disputa territorial, né, e existe uma tensão ali ainda, por mais que os acordos econômicos tentem suplantar essas questões, ainda existe um problema relacionado a isso. Nós também temos recentemente, né, uma série de problemas associados aos posicionamentos do governo brasileiro, né, que tem atacado o governo chinês pelo fato dele ser comunista, né, esquecendo que eles são os maiores compradores do Brasil e o Brasil é um dos maiores compradores também de diversos produtos da China. Então, existe uma relação comercial que pode ser abalada a partir dessas questões políticas. Dentro do campo econômico, né, nós temos algum desequilíbrio entre os países devido à sua diferença econômica. Nós podemos ver que nos últimos anos a China, né, teve um crescimento econômico muito rápido, muito além do crescimento dos outros 4 países, o que faz com que ela, em determinado momento, né, ela queira ganhar mais em cima dos outros membros, né, e, de certa forma, os outros membros também atrasem o crescimento chinês, né, devido a alguns acordos pré-estabelecidos, né, que não podem ser revistos até o final dos contratos. Então, existe uma relação ali entre o desnível da velocidade do crescimento, que pode atrasar o crescimento de alguém, né, ou empacar o crescimento de alguém, né, no caso, por exemplo, da China, que talvez não consiga crescer a ritmos tão grandes, né, porque está atrelado a alguns contratos com o Brasil, ela poderia vender para outros países que estão pagando mais caro pelos produtos, né, mas existe um termo de cooperação, né, um contrato estabelecido e assim por diante. Então, existem essas relações, né, de longo prazo que acabam, no curto prazo, dificultando o crescimento, né, e ampliando a diferença de crescimento entre os países. E, por último, né, também dentro das dificuldades, nós temos ali a relação de redução de barreiras econômicas, né, para tentar aumentar o comércio internacional. Por isso que o BRICS tenta se fortalecer internamente, para que os países comecem a dialogar como grupo, né, e não como países individuais.
E o futuro? Como é que a gente pode compreender o futuro, né? A gente sabe que nos últimos anos, né, alguns países entraram em crise, a China continuou crescendo, vai se estabelecer como a segunda potência do mundo, né? Então a gente precisa entender que o futuro, principalmente depois da relação da crise econômica provocada pela Covid, né, nós podemos perceber que a gente precisa criar novos mecanismos, né, de interação econômica, né, para que os países consigam crescer juntos e fazer frente a outros blocos já consolidados ou a outras economias já consolidadas. Conseguir uma unidade maior, né, para poder dialogar na OMC, conseguir uma unidade maior para dialogar com a União Europeia, com os Estados Unidos e assim por diante. Além disso, uma das propostas para que isso ocorra é fortalecer o BRICS a partir da inserção de novos países, né, países que também têm um crescimento econômico, né, e também estão saindo da área dos chamados subdesenvolvidos para os países emergentes, né, como, por exemplo, alguns países como México, Argentina, né, e outros países, né, do Sudeste Asiático que podem ampliar a rede de comércio entre os países, as trocas culturais, as trocas tecnológicas associadas à área de saúde, inovação, tecnologia e assim por diante. Bem, espero que vocês tenham compreendido, né, o que são os BRICS, o que são os países emergentes, né, e quais são as formas de interação do BRICS, mesmo ele não sendo um órgão oficial, mesmo ele não sendo uma organização oficial, né, o fato da interação cada vez maior entre os países membros tem se tornado uma grande saída para o futuro. Por mais que nos últimos anos, devido a algumas crises associadas à política, crises econômicas e agora essa crise de saúde, né, a discussão e a ampliação das conexões do BRICS tem estado ali em segundo plano. Bom, espero que tenham gostado e até mais.